Olá, bem-vindo a Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com o empresário e designer Alisson Idaló sobre o treinamento O Plano, um dos trabalhos que ele está lançando esse ano. Seja muito bem-vindo, Alisson. Muito obrigado, Lívia. Hoje a gente vai falar sobre o seu lançamento, né? Eu queria que você começasse explicando por que você decidiu criar esse treinamento e tirar ele do papel. O plano, ele é o desfecho de um plano que eu tracei para a minha vida, quando eu tinha cerca de 20 anos, e eu descobri o poder de transformação do design. Eu sou designer, como você já me apresentou. Com 15 anos de idade, eu descobri essa paixão pelo design, na verdade até um pouco antes, mas com 15 anos ficou claro para mim que design, tecnologia, inovação e negócios era o que eu queria atuar. E eu acabei trilhando um caminho onde eu acabei escolhendo cursar publicidade, justamente por entender que ficava no meio do caminho ali, onde eu podia ter uma formação que trazia o aspecto do design, trabalhar com negócios, e durante toda a minha trajetória, já no início da faculdade, eu fui trabalhar com tecnologia. E trabalhando na área de tecnologia, eu entendi que ali eu tinha condições de agregar muito, justamente por conta desse background com o design. E eu fui trabalhar com um processo de design thinking, e a partir do momento que eu comecei a ter mais domínio sobre a técnica, eu descobri que aquilo faria sentido para mim, inclusive, eu me entendendo como um negócio. Então eu sempre tive essa veia de me olhar e me enxergar como o meu principal negócio. E o design thinking fez muito sentido nesse aspecto para mim, porque era algo que eu passei a entender como um processo que eu poderia utilizar para me descobrir dentro daquele momento, do contexto de vida que eu estava, poderia idear algumas possibilidades para mim, criar alguns possíveis cenários, prototipar algumas possibilidades para mim, testar, enfim. Então, eu comecei a aplicar isso desde o princípio, ali, ainda enquanto estava na faculdade, e aí eu consegui trilhar um caminho que eu considero hoje bem sucedido, onde eu saí de designer e alcancei uma posição como CEO em um dos principais grupos de meios de pagamento do país. Então foram 16 anos de trajetória, onde eu tive muitos erros e acertos ali, mas sempre tentando me projetar, sempre tentando definir qual seria meu próximo passo dentro de um processo muito bem estruturado. Já um processo validado por diversas grandes corporações, mas dentro desse período eu acabei criando um plano, um método próprio que, após essa jornada, essa trajetória, depois de ter alcançado uma posição de CEO, eu identifiquei que o design não era algo que fazia parte do alto escalão. E aí, nisso, eu entendi que tinha uma oportunidade. E aí comecei a falar sobre design voltado para liderança. E enquanto estava falando sobre design e liderança, surgiu também uma demanda de explicar o que era isso e como poderia utilizar o design para projetar a própria vida. Daí surgiu o plano como algo, como um desfecho final desse meu plano inicial, né? Então a intenção com o treinamento, o plano, é apresentar para as pessoas, para qualquer pessoa que queira mudar a sua própria vida, que queira ter domínio sobre sua própria trajetória, ferramentas e processos estruturados, onde ela consiga definir os próximos passos e quais são os objetivos que ela queira alcançar ali. Como você mencionou, é para qualquer pessoa, né? Mas vai ser um treinamento de 3 dias online. E que mais, assim? O que o pessoal precisa saber? Bom, são, a princípio, 3 dias de um treinamento online e gratuito, que acontece no dia 25, 26 e 27 de março. E nesses dias eu vou passar todo o meu processo, como eu construí essa minha trajetória, onde eu saí de um designer, de um estagiário designer, até uma posição de CEO em um curto espaço de tempo. Considerando toda essa trajetória, ainda enquanto estava na faculdade, trabalhando também, tudo. A minha formação aconteceu em 2012 e em 2021 eu já estava assumindo uma posição de CEO em uma grande empresa.
Então, a intenção desse treinamento é justamente passar qual é esse processo, qual é esse método que qualquer pessoa que queira mudar a sua vida pode utilizar. Então, no primeiro dia, a intenção é fazer uma imersão, uma introdução sobre esse tema. No segundo dia, a intenção é aprofundar mais sobre as ferramentas. E o terceiro já é como colocar isso em prática. Então, são 3 dias onde eu vou passar da teoria, a técnica ali e a ação. Então, 3 dias que a pessoa pode entender o que é o método, quais são as práticas, as ferramentas e como ela vai colocar isso em prática também. E como que pode achar o treinamento? Bom, eu tenho um site ali onde a pessoa pode se inscrever, que é o alisonedaló.com.br. Como eu disse, qualquer pessoa que queira mudar a sua vida, queira transformar a sua condição atual, ela pode se inscrever. E o treinamento ele será restrito a quem fizer a sua inscrição nesse site. Então fala um pouco mais sobre o Alisson, né? O seu trajeto profissional. Eu sei que você traçou várias metas ao longo da sua vida, mas que tem um impacto muito grande, né? Quando aos 15 anos você decidiu ali colocar uma meta financeira, mas também uma meta de vida. Conta ali a sua história profissional e pessoal. Eu tenho uma origem humilde, venho de uma família simples, no interior de Minas Gerais, nasci em Araguari, mas meu pai, nasci, né, fui criado ali com meu pai sempre tentando dar o máximo dele para me dar educação. Então, aquilo para mim, tudo que ele fazia, todo o esforço que ele fazia para me prover o principal, o básico ali, que era a educação, sempre mexeu muito comigo, porque aquilo, por mais que a gente não tinha grandes luxos, assim, nada, eu consegui ter acesso ao principal, que era o que me daria a base para me desenvolver, de fato. Então, eu considero que isso acho que foi a grande oportunidade que eu tive na vida, porque a partir do momento que eu tive esse acesso a uma educação de qualidade, uma educação, né, básica ali, porque eu tive acesso até então, mas uma educação de qualidade, aquilo fez sentido para mim em termos de entender que todos os esforços que meu pai e minha mãe faziam, era para dar o conhecimento necessário para que eu pudesse alçar meus próprios voos ali. Então, uma das coisas que meu pai sempre falava quando eu era mais novo, quando eu era criança ali ainda, era que o que ele esperava é que eu fosse dono do meu próprio negócio. Então, o que basicamente eu quero com o plano, o que eu quero passar para as pessoas, é que elas podem ser donas do próprio negócio, porque o maior e principal negócio de cada pessoa é ela mesma, né? Então, eu me enxergo hoje como o meu principal negócio. Então, ao longo desse tempo todo, eu trabalhei em diversas empresas, fui empreendedor, montei empresas, quebrei, trabalhei em grandes corporações também, mas sempre me enxergando como esse principal negócio. Então, a partir do momento que a gente consegue se enxergar como esse negócio, fica mais fácil da gente trilhar esse caminho. Então, acho que a formação, a forma que meu pai me criou, também fez eu ser, né, como sou hoje, me tornar quem eu sou. E acho que um dos principais fatores ali foi o acesso que eu tive também à informática logo no início, ali na adolescência, porque para o meu pai conseguir prover educação para a gente, ele sempre teve que buscar alternativas. Meu pai ele é formado em educação física, é professor do estado. Minha mãe é formada em psicologia e funcionária pública também. Então, sem nenhum grande salário, nada assim, a gente viveu sempre com o básico. Mas, como ele sempre quis dar algo a mais para a gente, ele começou a trabalhar com informática, começou a trabalhar com computadores ali muito cedo, para compor a renda. E aí, a partir disso, eu tive acesso a um computador também dos meus 5 anos, computador simples e tudo, mas que já me trouxe muita curiosidade sobre como aquilo funcionava, o que eu poderia fazer com aquilo. Então, tecnologia já foi uma paixão assim à primeira vista. E a partir do momento que eu comecei a ter mais contato, veio essa veia da criação, de poder construir coisas com aquilo. E, ao mesmo tempo, também gerar negócio com aquilo. Então, por isso eu comento que com 16 anos, 15 anos de idade ali,
eu já estava, né, no colegial, já já construía os trabalhos de escola e tudo às vezes criando um site, um vídeo, fazia coisas diferentes, assim, e enxergando que aquilo também era uma oportunidade para eu conseguir ganhar dinheiro com aquilo. E aí, nisso, eu descobri que isso era minha verdadeira paixão e, mirando muito alto, eu quis fazer faculdade na ESPM. Mas não era a minha realidade ali até então. Por não conseguir, naquele momento, cursar ESPM, eu criei um cenário alternativo e fui para a Exanc. Me mudei para Uberlândia, comecei a trabalhar logo no primeiro período, consegui um estágio numa empresa chamada Valecard, uma empresa já consolidada, em meio de pagamento, já sendo considerado uma das principais empresas de benefícios do trabalhador, né? Os programas de alimentação do trabalhador. E nesse período, eu, começando a ter um contato maior ali com o mundo corporativo, decidi trilhar alguns outros caminhos. Fiquei apenas 6 meses nessa empresa. Fui para criar uma nova trajetória, tentando buscar caminhos que me trouxessem mais próximo do que eu estava cursando ali naquele momento. Mas acabei indo para a tecnologia, que era a grande paixão ali, o que eu sempre quis trabalhar. Cursando publicidade, trabalhando com tecnologia, mas com a veia de negócio. A partir do momento que eu entendi esse poder de transformação do design, como eu comentei anteriormente, eu comecei a me projetar, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Então, vim de uma família humilde, defini planos ousados, por sempre enxergar ali meu pai como uma referência nesse sentido, buscando formas de sempre dar o máximo para a gente, principalmente educação. Aprendi que a principal ferramenta de transformação que eu teria seria o autodesenvolvimento. E eu enxerguei isso nessas ferramentas, no processo de design como um todo, que eu poderia me projetar e me autodesenvolver e conseguir chegar onde eu queria. Eu dei muito murro em ponta de faca, consegui ter diversos acertos, tive muitos erros também, mas com 22 anos eu já estava em uma posição relevante, assumi um cargo já de liderança de uma das principais consultorias parceiras da Microsoft. Me mudei para São Paulo, morei em Moema por quase um ano, trabalhando em uma empresa também que tinha um escritório ali na Avenida Moema. Então, morei ali na Ibirapuera com a Ibijaú. 22 anos, ganhando bem, já com tudo dando certo ali, minha vida até então. Comecei um relacionamento em Uberlândia também e acabava indo e voltando. Então, de segunda a sexta eu ficava em São Paulo, voltava para Uberlândia para ficar com a minha namorada. E nessas idas e vindas, eu acabei tendo contato com algumas pessoas que trabalharam comigo em um empreendimento anterior. Eles estavam começando uma outra empresa de meio de pagamento, que era uma empresa que tinha conseguido um recurso de 2 milhões da FINEP para desenvolver uma solução de meio de pagamento para a Copa do Mundo. E naquilo me chamaram para trabalhar com eles. Decidi sair de São Paulo, voltar para Uberlândia e nisso também montar a minha própria empresa para poder atuar com esse projeto, atuar com vários outros. E acabei abrindo mão de toda a reserva financeira ali que eu tinha constituído até então para poder montar esse empreendimento. Nesse período, foi um período até foi muito bom, construir diversos projetos, várias coisas ali também bem interessantes, mas bastante conturbado do lado financeiro, porque empreender é muito difícil. E nesse mesmo período eu quis casar, chamei a minha namorada até então, pedi ela em casamento, chamei para morar comigo, investi numa empresa sem reserva financeira. Aquilo me deixou muito, muito mal por não conseguir dar a vida que eu queria para ela naquele determinado momento. E aí eu falei, bom, vou mudar essa situação. Deixa eu construir um plano para conseguir mudar isso. Então eu já tinha
na teoria, construído um primeiro plano de me mudar para São Paulo, trabalhar em uma grande empresa, ter uma vida financeira bem estabelecida. Depois acabei voltando, montando uma empresa, decidindo casar, mas sem ter me preparado necessariamente para esse casamento. E aí foi quando eu falei, eu vou prover a vida que eu quero para minha esposa. Então, com 25 anos de idade, eu montei um plano para conhecer 30 países, que eu queria levar ela para viajar, conhecer o mundo e voltar a ter uma renda, voltar a ter condições financeiras que eu tive num período que eu estava aqui em São Paulo. Com 25 anos, eu tinha R$0 de salário, não ganhava nada, e coloquei uma meta de, com 30 anos, conseguir ter uma remuneração de R$30 mil, conhecendo 30 países. Então, durante esses 5 anos, segui todo esse processo, todo o plano, e fui criando metas para cada um dos anos, cada um dos períodos ali, para eu conseguir alcançar e terminar, né, esse período, terminar esses 5 anos, atingindo 30 países, tendo uma remuneração de 30 anos, pós-casamento, e estabelecendo um plano posterior de constituir família. Nesse período veio a pandemia, então tinha conseguido meu objetivo financeiro, meu objetivo de viagens e tudo, e no meio da pandemia, que a intenção seria já constituir família, fiquei meio sem saber o que fazer. Foram 2 anos de espera, né, digamos assim, do que aconteceria, até que eu decidi retomar o controle da minha vida. E naquele momento eu achava que R$30 mil era muito dinheiro, que eu conseguiria a partir dali já... E R$30 mil é muito dinheiro, né? É um salário considerável, mas para o que eu queria, eu achava que a partir dali eu teria família e seria a minha vida só deixar levar. Eu consegui chegar em 30 países, consegui ter uma renda de R$30 mil, porque eu segui um processo para isso. Eu defini metas para cada um dos anos, para cada um dos momentos que eu passei durante esses 5 anos. São metas que foram tangíveis de serem alcançadas, né? Eram metas que eu conseguia mensurar e identificar se eu estava no caminho ou não, se eu precisava, em algum momento, talvez, fazer algum ajuste de rota para poder retomar o caminho, o plano que eu tracei. E eu tinha acabado de vender uma empresa onde tinha consumido toda a minha reserva financeira. Comecei um projeto novo, ainda sem ali uma remuneração, e nesse período, com essas metas definidas, consegui chegar ali no meu objetivo. Com 30 anos, veio a pandemia. A minha intenção, pós 30 anos, era de constituir família. Então, meu plano dos 30 aos 35 seria já ter filhos, já ter minha casa, ter tudo isso. Já atuava como um diretor de estratégia e produtos dentro de um banco. Até que eu falei, bom, eu quero ir além. Eu quero me tornar um CEO, eu quero assumir uma posição ainda maior. E para isso eu preciso me movimentar. Então eu entendi que o ambiente onde eu estava não me permitia, não me gerava oportunidade para aquilo que eu queria. Então, a partir também de uma das ferramentas que eu quero ensinar dentro desse treinamento, que eu vou ensinar para as pessoas que se inscreverem, é justamente como identificar a oportunidade dentro daquele ambiente que você está inserido, ou possíveis ameaças, de acordo com as suas forças e fraquezas. E utilizando essa ferramenta, eu acabei entendendo que eu precisava me movimentar e precisava buscar algum outro lugar. Nesse momento, eu fiz as movimentações necessárias e acabei sendo convidado para assumir uma posição de vice-presidência dentro de um grupo de meio de pagamento também, chamado Valecard, e para montar uma nova vertical de serviços financeiros chamada On Financial Service. Então, a Valecard é hoje um dos principais grupos de meio de pagamento do país, onde eu comecei como estagiário lá atrás e voltei assumindo a posição de vice-presidência do grupo, montando uma nova vertical de negócio, uma das principais verticais de negócio hoje do grupo, assumindo uma posição de CEO. Então, eu já tinha 31 anos de idade, fiquei
nessa posição por aproximadamente ali 2 anos, até que nessa posição eu identifiquei uma outra oportunidade e algo que me fez também querer dar um próximo passo. É muito incomum em posições de liderança a gente enxergar processos de inovação, processos de design acontecendo no alto escalão, na realidade. E ali eu era aquele... em alguns momentos eu me sentia um peixinho fora d'água, né? Que todo mundo planilheiro, só olhava para os números e tudo, e a constituição dessa vertical de negócio que eu levei até então foi toda baseada no processo que eu segui na construção da minha própria jornada também. Então, tudo era baseado em estratégia, em pesquisa, sempre tem um envolvimento maior, e não só o lado financeiro. E naquele momento eu identifiquei uma oportunidade de começar a falar sobre design para a transformação, seja em negócios ou na vida das pessoas. E daí surgiu o treinamento plano, que é onde eu busco falar sobre o poder de transformação do design para a vida pessoal e profissional e não só dos negócios também. E aí, dentro da sua vida, né, da sua trajetória, a gente consegue ver vários altos e baixos, mas a gente vê algo muito comum, que são metas. Em todo momento você traçou metas, desde o Alisson de 15 anos até o Alisson de 30 anos, ao Alisson de 34 anos. Eu queria que você explicasse qual que é a importância de se criar metas. Bom, o nosso processo de desenvolvimento, ele sempre acontece por meio de metas. A educação que nossos pais acabam nos dando sempre vem por meio de, se você fizer isso, você tem isso. A gente vai para a escola, a gente tem uma meta de tirar uma nota X para poder passar de ano e continuar subindo. Então, o nosso desenvolvimento ele acontece por meio de objetivos que a gente tem que alcançar, e a partir do momento que a gente consegue alcançar aquele objetivo, a gente dá um próximo passo. Então, estabelecer metas na nossa vida é algo primordial para a gente conseguir evoluir, conseguir sair do caminho e a gente ter um direcionamento. Então, a partir do momento que a gente coloca um objetivo de dar um próximo passo, a gente já sabe o que a gente quer. Eu quero sair do ponto A para o ponto B. O que eu preciso fazer? Para eu chegar no ponto B, quais são os possíveis caminhos que eu tenho que percorrer? O que eu vou enfrentar ali de dificuldade? É muito mais fácil a gente se planejar se eu tiver uma direção. Então, a meta serve para isso. Então, metas servem para a gente, servem para trazer um direcionamento e também para a gente conseguir mensurar os esforços dentro daquela trajetória, daquela jornada. Então, se eu coloquei uma meta, está muito difícil, muito complicado de atingir, o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? É muito mais fácil da gente conseguir identificar possíveis erros, conseguir saber o que a gente precisa fazer, o que eu preciso me desenvolver para conseguir chegar naquele objetivo. Então, acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa colocar o objetivo, ter uma meta alcançável, e é uma das coisas que também eu trago nesse treinamento, como a gente estabelecer metas que sejam alcançáveis, que sejam mensuráveis, para a gente conseguir dar esses passos em busca de um objetivo, em busca de alcançar aquilo que a gente deseja. Quando a gente fala de metas alcançáveis, eu queria também fazer um questionamento, né? Você deixou de ser um designer para ser um CEO. Mas, na verdade, você não deixou de ser um designer. Você continuou sendo um designer e se tornou um CEO. Hoje é possível alcançar cargos altos, não deixando de ser um certo profissional? Porque às vezes a gente se forma na faculdade com algumas profissões que a gente acha que talvez não vai atingir alguns cargos. E eu queria que você falasse muito sobre essa relação de escolher uma profissão que talvez na teoria ela não tenha ali uma cadeira cativa no alto escalão. Né? Na sua opinião, como que isso é visto? Eu acho que a faculdade ela nos prepara muito mal para a liderança. Alguns cursos, algumas áreas acabam trazendo isso um pouco melhor, e é muito comum a gente enxergar pessoas
com formações de administração, engenharia, economia, em posições do alto escalão. Uma posição de CEO é uma posição onde você é o principal líder de uma organização. O principal líder tem que ser aquela pessoa que consegue dar uma direção, consegue dar norte para a empresa. E várias outras competências são necessárias para isso, não só entender de números. O resultado ele é primordial, mas em alguns aspectos isso pode ser delegado. Eu posso ter pessoas abaixo de mim, comigo ali, que entendam muito daquele tema, de um determinado tema que possa, né, ser uma eventual fraqueza, mas o principal, acho que a principal competência no mundo que a gente vive hoje é a inovação, a criatividade, são competências que designers, profissionais de criação, profissionais de comunicação têm isso muito forte. Então, um líder ele precisa se comunicar muito bem, ele precisa gerar alternativas e precisa resolver problemas. Então, nada mais do que profissionais do design para poder atuar com isso. Então, esse próximo passo, a partir do momento que eu estava naquela posição, eu poderia ter me acomodado, poderia ter ficado quieto ali e tudo bem, e continuar ganhando dinheiro, continuar tranquilo. Mas aquilo foi quase que um chamado para mim, de falar, bom, acho que isso aqui é algo que eu preciso fazer para trazer até uma contribuição para esse mundo corporativo ainda maior do que eu já tive aqui. Então, as pessoas que acham que não têm oportunidade para assumir uma posição de liderança, elas precisam se enxergar como esse negócio, como um produto, e entender quais são as forças que ela tem e como ela conseguiria contribuir com aquele negócio. Pode ser que, de repente, o lugar que ela esteja não seja tão propício, seja uma empresa extremamente tradicional, que não tenha muita abertura para mudança, mas isso não significa que aquela pessoa não tenha condições de liderar algum outro negócio. Então, ela tem competências e forças para conseguir criar novos negócios, novos serviços, coisas diferentes daquilo. Então, tem oportunidade, de repente, em outros ambientes, em outros locais, que ela poderia contribuir e se desenvolver também. Então, também é um pouco do que eu trago nesse treinamento. Bom, então, com o plano, eu trago essa visão de que qualquer pessoa que queira mudar sua condição atual, ela pode viver uma vida projetada, ela pode ser designer da própria vida. Tá? Então, eu trago muito o exemplo próprio. Então, eu, Alisson Idaló, projetei a minha vida toda até aqui e ainda vivo um momento onde eu estou para alcançar um novo objetivo. Apesar de falar muito sobre a minha trajetória, sobre como aconteceu comigo mesmo, isso também tem base em um curso de Stanford, um curso da Universidade de Stanford, chamado Designing Your Life, onde o Bill Burnett e o Dave Evans o Bill Burnett era um designer renomado da Apple, criou o PowerBook, criou o design do PowerBook, e Dave Evans é um dos cofundadores da Electronic Arts. Então, ambos designers criaram um curso também para ensinar as pessoas a projetarem uma vida mais feliz. Eu não tive acesso a esse treinamento logo no começo, do Bill Burnett e David Evans, mas a partir do momento que eu tomei conhecimento e que fazia muito sentido também e que era algo que eu já vinha fazendo. Então, tudo que eu falo nesse treinamento, o plano, todo o processo que eu construí com base em metodologias e processos de design, também é algo validado e comprovado por milhares de alunos da faculdade de Stanford, da Universidade de Stanford, algo replicado também mundialmente por conta de livros, cursos online, enfim, que ambos fizeram. Então, basicamente, eu estou trazendo a minha realidade, a minha trajetória para algo que é muito incomum a gente enxergar aqui no Brasil, mas é algo que acontece lá fora e que é algo mais fácil da gente identificar isso fora também. Então, eu vou abrir espaço para você fazer o convite para as pessoas participarem do seu treinamento. Bom, o plano é um treinamento online e gratuito que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de março.
às 20 horas. Então, para você participar, basta se inscrever em alisonindaló.com.br, responder a pesquisa e participar do nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente vai poder compartilhar com vocês informações e o link também para poderem assistir os treinamentos. Alisson, eu quero agradecer a sua participação na Isto é Sua História. Foi um prazer e desejo sucesso. Muito obrigado, Olivia. Obrigado. E obrigado você que assistiu até aqui. Até a próxima.